A dor de uma pessoa que você ama torna-se a sua dor. Com apenas 2 aninhos, a filhinha dos nossos convidados sofreu uma grave inflamação no ouvido. Essa inflamação causava fortes dores. Um dia, ao ir à igreja, o casal testemunhou o milagre que aconteceu na vida da filha. Após uma oração, ela foi totalmente curada. Vamos conhecer agora um pouco da história de Bruno Costa e Paula Drummond. Bruno e Paula, bem-vindos ao programa. Obrigado por terem vindo. Prazer. Vamos conhecer um pouquinho da história de vocês, que de certa forma é um pouquinho parecida com a história da nossa filha do meio, a Dominique, que eu não vou aqui contar a história dela hoje para que vocês tenham tempo de contar de vocês. Mas foi essa situação também que acabou por levá-los a viver a experiência que vocês viveram com Deus? Com certeza. Como é que foi isso, Paula? Então, a gente era de uma outra religião e nossa filha, desde 5 meses, ela começou a ter otite de repetição. Tudo que ela tinha, ela gripava, virava otite, ela tinha dor de garganta, virava otite, tudo virava otite. E de 5 meses até 9, 10 meses de idade, ela teve 7 inflamações, que era muito. E eram muitos antibióticos, né? Aí a gente começou a procurar vários médicos e todos os médicos falavam sobre cirurgia. E a gente não queria fazer cirurgia, mas mais de 5 médicos falaram que não tinha outro caminho, ela ia ter que operar. Porque ela poderia perder a audição. Tinha risco dela perder a audição. Esse risco, sim. Sim. Isso, porque eram repetidas inflamações e ia lesionando o tímpano. Aí a gente optou pela cirurgia, ela tinha 10 meses, né? 10 meses. Tinha 10 meses quando ela fez a cirurgia, anestesia geral, ficou internada. E normalmente se aconselha fazer na criança, eu acredito que com 2 anos, mas o caso dela teria que ser feito com a idade que ela estava, né, de 10 meses. Interessante, embora eu tenha dito que não ia entrar aqui muito na história da minha filha, mas lembra muito porque a minha filha do meio, a Dominique, também de uma forma milagrosa foi curada. Glória a Deus. Essa é a coincidência das histórias da sua filha e da minha. Ela teve que lancetar o ouvido umas 3 vezes, só para você ter uma ideia também da gravidade do problema que ela tinha. Meu Deus. E também de uma forma milagrosa, numa oração, ela foi totalmente curada. Foi uma coisa assim impressionante. Então eu entendo muito bem o que vocês passaram, né? Isso, era muito sofrimento. A gente sofria junto, porque a gente, para trocar a fralda dela, a gente deitava ela, ela chorava muito. Porque quando deitava, tinha pressão no ouvido e ela tinha mais dor ainda. Então, assim, tudo era muito sofrido, para tomar banho, tudo. E aí, quando ela fez a cirurgia, a dor, ela virou assim, uma criança totalmente diferente do dia para a noite. No dia seguinte da cirurgia, ela já era outra. Ela estava mais tranquila, mais alegre, que a gente achava que ela era uma criança quase apática. Porque só que a gente descobriu que era pela dor, né? Ela viveu com aquela dor, convivendo com aquela dor diariamente. Então, ficou o trauma da dor, né? Exatamente. O registro que ela tinha. O registro era aquela dor. Então era uma criança assim, apática, uma criança meio prostrada, tristezinha. E nós tentamos assim diversos tratamentos, né, que os médicos mandavam e tudo, até que falaram que não tinha como, que ela teria que fazer mesmo a cirurgia, porque a gente já havia gastado assim muito dinheiro com tratamento. Ela terminava de tomar uma sequência de antibiótico, aí não dava nem tempo assim do organismo voltar, sabe, a ficar bom de novo, digamos assim. Ela já tinha que entrar com um novo antibiótico. Às vezes ela ficava 1 semana só sem antibiótico, ia emendando um no outro, no outro, no outro. Então, assim, estava causando muito prejuízo, né, para ela, para a saúde dela. Então, tinha que mesmo operar. E aí, depois da cirurgia, ela melhorou bastante, mas ainda inflamava, ainda infectava o ouvido. Saía no travesseirinho dela, ficava de pus e sangue. Às vezes um mau cheiro. Isso. Né? Não podia espirrar nenhuma gota de água por causa do dreno. Então a gente tinha que ter muito cuidado para dar banho. Era muito difícil para lavar a cabeça. Ela tem 7 anos hoje em dia. E ela deu o primeiro mergulho dela
há uns 15 dias atrás. Ela nunca tinha mergulhado, porque ela tinha medo. Por causa do trauma dela, né? E para ela foi uma alegria, nós até registramos. A gente até filmou. Filmou, porque para ela foi algo assim, como se hoje, sei lá, alguém... Andar pela primeira vez, a coisa, andasse a primeira vez. Quer dizer, hoje, graças a Deus, esse problema está superado. Graças a Deus. Na vida dela. Graças a Deus. Agora vamos falar da cura de vocês. Quer dizer, desculpa até usar o termo cura aqui, eu acho que eu fui infeliz na colocação, mas é a cura da alma, né? Não, é a cura da alma. Mas a gente sente dessa forma mesmo. Vai ser a cura da alma. Como é que era para vocês essa questão da relação com o Evangelho, principalmente dessa visão cristã evangélica? Então, a gente achava que a gente era cristão, a gente achava que a gente tinha um relacionamento ótimo com Deus e que a gente super conhecia, né? A gente achava que estava assim, super íntimo. E aí, o que aconteceu? A gente montou uma empresa. Resumindo bem, né? A gente montou uma empresa. Eu resolvi sair da minha área, né? Que eu sou publicitário, e resolvi montar uma empresa. Na minha área. Na área de gastronomia. Eu sou chefe de cozinha. Você é chefe de cozinha. Só que eu tinha acabado de montar uma empresa com minha irmã e não tinha como ajudá-lo. Aí eu falei, ó, vai ficar por sua conta, apesar de ser na minha área, eu não tenho como fechar o que eu acabei de abrir. Você vai abrir um restaurante, vai ser complicado. Mas aí ele quis, né? Só que aí na hora que estava prestes a abrir, eu não consegui deixá-lo sozinho. E aí entrei no restaurante para ajudá-lo, assumi a cozinha, mas era uma franquia e o dono da franquia era estelionatário. Ele abria, criava um CNPJ, abria uma franquia, vendia bastante, dava prejuízo para um monte de gente, ele embolsava dinheiro e depois sumia e acabava o CNPJ, criava outro. A gente só descobriu isso depois. E assim, a gente perdeu tudo que a gente tinha de material. Perdemos nosso apartamento, perdemos... Tudo nesse negócio? Nesse negócio. Tudo nesse negócio. Ele perdeu o carro dele, eu perdi o meu. Perdemos assim, fomos vendendo, fomos desfazendo, a gente não conhecia a palavra ainda. A gente tentou, na força do nosso braço, erguer o negócio, que a gente tinha investido tudo, né? E no final a gente ainda... E o negócio, na verdade, foi ideia de quem? Nossa, né? Quer dizer, vocês compartilham, então, do insucesso naquele momento. Foi nossa. Na verdade, assim, o Bruno quis o restaurante, eu não queria, mas quando tudo deu errado, eu me vi na obrigação de dividir com ele a responsabilidade, porque eu aceitei. Então, e a gente estava junto, né? São escolhas que a gente faz na vida. Eu falo que Deus, ele tem poder de todas as coisas, mas tem uma coisa que Deus, não é que ele não tem esse poder, mas o que ele não faz é interferir nas nossas escolhas. E como a gente não tinha o entendimento ainda da palavra, eu fiz algo pensando, né, que eu conseguiria, que eu seria... Na melhor das intenções. Na melhor das intenções, que eu fosse capaz de fazer o negócio dar certo pela força do meu braço, e eu vi que realmente não era assim. E uma coisa que eu aprendi muito que foi assim, nós, assim, literalmente dizendo, nós chegamos no fundo do poço. E quando chegou lá, descobri que ainda tinha um alçapão. Mais ou menos isso. Não, mas que dava para descer um pouquinho mais. Mas eu acho que... Assim, mais ou menos isso. E eu tenho, óbvio, né, a gente tem tanta certeza que Deus é tão bom, até com as pessoas que não conhecem verdadeiramente como a gente conhece hoje, que eu falo assim, ó, se você chegou no fundo do poço, eu acredito que agora só há um caminho para você ir, que é para cima. É sair dele. Sair dele. Mas também só tem uma pessoa que pode te tirar de lá, né? Que acho que foi aí nesse momento realmente que a gente... que começou realmente essa nossa conversão, né? Aí você... Porque aí a gente já começou assim, a gente começou a frequentar alguns cultos. A gente frequentava uma vez por mês. Tinha um culto na casa da minha tia, que já era convertida há uns 2 anos. Ainda não era nem uma igreja específica nem nada, não. Era na casa da tia dela, que ela fazia alguns cultos lá, e a gente começou a frequentar. E a Paula, nessa época, ela aceitou melhor do que eu, digamos assim, né? Eu ainda com aquele orgulho, digamos assim, né? Ferido, que tinha acontecido. Mas ela começou a ir mais do que eu e eu comecei a acompanhá-la também. Num desses cultos, né, nós levamos a nossa filha. Foi num desses cultos que a nossa filha foi curada. E ela, o pastor, no final do culto, perguntou se alguém queria que orasse por cura. E aí eu quis, ele foi lá, ele não me perguntou onde era a enfermidade da minha filha. Ele chegou
e colocou as 2 mãos nos 2 ouvidos dela. Olha. E fez uma oração que eu, sinceramente, eu não lembro absolutamente nada. Porque eu estava tendo convulsão de tanto chorar. Eu não lembro. E ele orou, e na hora que ele tirou as mãos do ouvido da Bruna, ela tinha 2 aninhos, ela olhou pra gente e falou assim, ó, Jesus curou a Muna. Ela falou. Ele não falou hora nenhuma com ela. Ele orou em línguas, ele falou várias coisas que eu não lembro. E na hora que ele tirou, ela falou. Então, foi sensacional. E depois disso, assim, o ouvido dela já não saía mais. Nunca mais teve infecção. Aconteceu um milagre mesmo. E até o dreno que a médica falou que ele poderia ainda demorar mais, acho que um ano, ter que fazer uma cirurgia para retirá-lo. Ele soltou no dedo dela numa das consultas que a gente foi. Saiu. Foi sensacional. E a partir daí eu senti vontade de procurar mais essa intimidade que a gente não tinha, que a gente achava que tinha. E aí eu aceitei ir numa igreja com a minha tia, e quando eu cheguei lá, o pastor estava falando sobre Jesus, sobre justificação, né? Sobre a justiça de Deus mesmo. Jesus morreu por nós. E na hora que ele falou aquilo, eu falei, meu Deus, como que eu não sabia isso? Estava tão pesado, estava tão difícil, eu estava carregando a culpa de tudo que a gente tinha passado. E Jesus morreu por nós, que alívio. E aí eu comecei a buscar, a estudar, e o Bruno não queria, ele falou comigo, ele falou, muito legal isso, achei a igreja bacana, mas esse povo, glória a Deus, aleluia, eu não vou querer não. Não é pra mim, não. Eu não vou querer Agora, não. como é que a família de vocês reagiu a essa decisão? Então, a nossa família ainda não é convertida. Ainda, né? Ainda. Nem todo mundo. Alguns só, não, né? Só alguns, né? Mas eles reagiram assim. Meu pai assustou. E os amigos? Os amigos devem ter chegado para vocês e assim, vocês ficaram doidos agora? Um monte de gente assustou. Algumas pessoas se afastaram. No início a gente sentia, a gente sofria, imagino que mas alguns hoje em dia amigos não mais. estão assistindo o programa nessa noite, vendo vocês e falando, olha, eu não sabia. Com certeza. Exatamente. Se bem que é muito difícil não saber que a gente se converteu, né? Porque a gente sai falando para todo mundo. Exatamente. Da conversão, acho que todo mundo sabe, mas a nossa história até aqui quase ninguém sabe. Porque Isso faz quanto tempo? Faz 5 anos? 5 anos. 5 anos. Tem 5 anos que a gente se converteu. E assim, essa mudança na vida da gente, ela é tão nítida, que eu acho que é essa vontade da maioria dos cristãos, né, que se convertem, que querem mostrar para as pessoas de alguma forma, falar, olha, abre seus olhos. Falar para todo mundo, né? Vem comigo, que aqui é melhor. E eu acredito que assim, a nossa família, com certeza, ela está vendo a nossa mudança, ela está vendo toda essa transformação no que nós nos tornamos. E eu acredito que se não for pela palavra, se não for pela pregação, eu acho que pela nossa vida, pelo nosso testemunho, exemplo. né? Isso, Que, aliás, Exatamente. alguém já disse com muita propriedade que as pessoas prestam mais atenção no que você faz do que no que você fala. Sim. Sem dúvida. Não é? Então, a própria vida de vocês, eu creio que fala mais do que as palavras. Isso. Com certeza. E estamos nos tornando ainda, né? Estamos melhorando todo dia. Esse ano vai tá completar 44 anos que eu vivi essa experiência que vocês viveram assim. E até hoje eu estou aprendendo. Até hoje tem coisa nova. Não é? É bom demais. Quer dizer, é mais tempo do que tempo vocês têm de vida. Com toda certeza, né? Verdade. Mas graças a Deus por isso. E com relação aos negócios, para a gente finalizar, como é que ficou a saída dessa situação? Então, aí a gente fechou a empresa, Bruno ficou com o nome sujo um tempão, né? E o nome dele foi limpo há pouco tempo, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor. A gente ainda é um processo, né? Porque para perder foi assim, mas para recuperar leva tempo. Para reconstruir o que foi desfeito é complicado. E a forma com que a gente encara, a gente sabe que assim, nós convertemos, nos tornamos cristãos e tudo, a nossa vida mudou, mas a gente sabe que problemas, esse tipo de coisa, né, ainda acontece, obviamente, sim, né, na vida de qualquer um. Mas a forma com que a gente encara isso e a forma com que a gente persevera naquilo que a gente quer alcançar é o que mudou tudo na nossa vida. É muito diferente. Hoje em dia, a nossa reação quando um problema chega é bem diferente.
Nós somos realmente outras pessoas. Quando a gente olha para trás, a gente quase não se reconhece. Porque realmente Deus tem feito milagres nas nossas vidas. É melhor que a gente vê o reflexo disso nas nossas filhas agora, que estão crescendo mais lá uma cristão, e a gente vê a mudança, assim, drástica na vida delas. Maravilha. Graças a Deus. Bom, Bruno e Paula, nosso tempo acabou. Que pena. A gente fica doido para falar, é tanta coisa. A gente podia ainda cozinhar um pouquinho aqui, você passar algumas receitas, né? Mas foi bom recebê-los. Prazer foi nosso. Enquanto vocês falavam, eu me lembrei de um pensamento que eu gosto muito e tenho usado muito esses dias, né? Quando você falou das lutas que a gente tem, né? Mesmo caminhando, né? Na fé cristã. Eu vi esses dias um pensamento e ele diz assim: a fé não torna as coisas mais fáceis, a fé torna as coisas possíveis. Verdade. Isso é muito forte, né? Porque muitas pessoas imaginam que a fé é uma coisa mágica. Milagre, né? Ou o gênio da lâmpada, né? Esfrega, aparece, né? E está tudo resolvido. E não é. Né? A caminhada cristã é marcada por lutas, por dificuldades, mas a grande vantagem é aquilo que você disse. Hoje, quando vem o problema, vocês têm uma outra visão, uma outra estratégia para lidar com esse problema. Sim. Né? Graças a Deus por isso. Obrigado, fica aí comigo mais um pouquinho. Nós vamos orar agora. Obrigado. Tá aí, essa é a história do Bruno e da Paula. Espero que você tenha sido abençoado com essa história e agora nós vamos orar. Se você puder e quiser, naturalmente, coloque a sua mão sobre a minha. Vamos falar com Deus. Querido Deus, mais uma vez obrigado por este programa, obrigado pela vida do Bruno e da Paula, obrigado pelo que o Senhor fez, tem feito e ainda com certeza fará na vida deles, da sua família. Obrigado também por aqueles que oram comigo. O Senhor conhece cada coração, cada vida, cada alma aflita. O Senhor conhece a necessidade de cada uma delas e tenho a certeza de que o Senhor tem a resposta para aqueles que oram comigo agora. Vá ao encontro deles, Pai, onde quer que eles estejam, e sobre eles repouse a boa mão do Senhor. No nome de Jesus nós oramos, agradecendo por tudo, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.